Somos todos Ulisses em nossa trajetória pelo mundo. Somos todos Telêmaco em nossa necessidade de comunicação. O autor José Cardoso Ferrão Neto inicia com Telêmaco, filho de Ulisses, exercendo a retórica na Ágora, espécie de praça da cidade grega de Ítaca. E nós, em nosso dia a dia, exercemos nossa retórica em bares, cafés, salas de aula e praças, muitas praças, como a Praça Tiradentes. De acordo com Ferrão, a maneira como historicamente se formou e se transfigurou a cena pública carioca é exemplar para se perceber uma textualidade urbana forjada tanto na planificação quanto na transgressão e, mais que tudo, na capacidade dos indivíduos de constantemente negociarem e recriarem a paisagem com a qual possuem uma relação de pertencimento. Rio de Janeiro, como muitas cidades do mundo, tem um centro que funciona como uma grande praça, um texto a ser lido, cujo argumento é revelador da alma encantadora de nossas ruas. O escritor Rubem Fonseca, que há décadas retrata com competência esse sincretismo entre planificação e transgressão no cenário carioca, apresenta em muitos de seus contos e romances a fusão entre cidade planejada e a atuação do seu contexto social, que molda o espaço urbano, dando a ele uma nova vivacidade. Grande exemplo dessa textualidade urbana, apontada pelo professor Ferrão, encontrada na literatura carioca, está no conto de Rubem Fonseca, escrito em 1992, A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro. Ele se mudou para o sobrado da Chapelaria para melhor escrever o primeiro capítulo, que compreende apenas a arte de andar no centro da cidade. Não sabe qual capítulo será o mais importante no fim de tudo. O Rio é uma cidade muito grande, guardada por morros, de cima dos quais pode-se abarcá-la por partes com o olhar, mas o centro é mais diversificado e obscuro e antigo. A Praça Tiradentes originou-se no século XVII a partir do desmembramento do Campo de São Domingos. Ela já teve vários nomes, entre eles Rócio Grande, Campo dos Ciganos, Praça da Constituição e Campo do Polé. Em 1890, ela recebeu o nome de Tiradentes, em homenagem ao centenário do Martim. Foi inaugurada em 1862, a mando do imperador Dom Pedro II, a estátua equestre de Dom Pedro I. No mesmo século, foram inauguradas as 4 estátuas em homenagem às virtudes das nações modernas. Entre elas, a justiça, a liberdade, a união e a fidelidade. O uso de um determinado espaço público na contemporaneidade é ao mesmo tempo inovador e devedor de outras práticas, apropriações e representações desse e de outros espaços que o precederam. Neste sentido, parafraseando McLuhan, pode-se dizer que o conteúdo de uma paisagem é quase sempre outra paisagem, criativa, histórica e permanentemente edificada em imagens visuais, auditivas e táteis, mas principalmente na ação transformadora do homem carregada de significação. O velho subiu com Augusto para o sobrado e mostrou-lhe uma clarabóia, cujo vidro era do tempo de construção, tinha mais de 90 anos. Augusto ficou encantado com a clarabóia, com um enorme salão vazio, com os quartos, com um banheiro de louça inglesa e com os ratos que se escondiam quando eles passavam.
O mapeamento de uma paisagem comunicacional como a do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, considera os espaços públicos de circulação de pessoas, bibliotecas, centros culturais, comerciais, bancas de jornal, feiras e mercados, pontos de encontro e de ajuntamento, como lugares emblemáticos que se poderia chamar de microcentros simbólicos e onde determinadas instituições funcionam como mídias legitimadas, oficial ou oficiosamente pelos frequentadores do lugar. E da Rua do Teatro vai a Luiz de Camões para dar uma entrada rápida no Real Gabinete Português de Leitura. Ele faz questão que aquela biblioteca tenha seu livro quando estiver pronto e publicado. Sente a presença aconchegante daquela enorme quantidade de livros. Em seguida vai até a Avenida Passos, não confundir com a Rua Senhor dos Passos, chega ao Beco do Tesouro e volta na direção da Visconde do Rio Branco pela Gonçalves Ledo, no meio dos comerciantes judeus e árabes, esbarrando na sua freguesia mal vestida. Ferrão observa que a Ágora não era verdadeiramente democrática, pois dela ficavam excluídos as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Hoje a praça é do povo, como o céu é do condor, nas palavras de Castro Alves. Nela pregam os evangélicos, tocam flautas peruanos, fazem campanhas políticos e, no caso da Praça Tiradentes, tocam de blocos de carnaval a bandas de jazz. Segundo a professora Cíntia San Martín, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, a capacidade de mobilização das experiências musicais presenciais e das interações realizadas em certos ambientes que integram de forma harmoniosa vetores como sonoridade e espacialidade, vem chamando a atenção de importantes atores e lideranças da cidade do Rio. Pode-se afirmar que a cultura de rua carioca vem fundando relevantes territorialidades. Mais do que isso, há territorialidades sônicas musicais significativas sendo construídas no cotidiano do Rio de Janeiro e que a análise das mesmas permite compreender a trama urbana de uma perspectiva menos usual. Isso é, possibilita construir uma cartografia sensível da cidade que na maioria das vezes não coincide com o mapeamento frequentemente realizado pelos tecnocratas do poder público. Toda praça tem pelo menos um bar, instituição democrática que congrega todos os tipos de pessoas. Instituição que se adequa à perfeição naquilo que Ferrão chama de lugar de encontro, destinado à palavra. O Bar Luiz é um dos grandes representantes dessa instituição tão democrática que é o boteco. Um lugar onde todos nós, gregos ou troianos, brasileiros e estrangeiros, poderemos sempre tomar um chopp. Thank you.